A paz do Senhor a todos. Hoje estaremos estudando sobre a lição do próximo domingo, que é o dia 30 de julho. Estamos caminhando para o final do mês. Os dias estão passando muito rápido. E hoje nós vamos estudar sobre a lição bíblica da Escola Dominical para os professores, lembrando que nós temos aí um canal no YouTube, e este canal você pode entrar, inscrever, dar um like, compartilhar, está contribuindo para o ensino da Palavra de Deus. Agora são 7 horas da manhã, sábado. Nosso lema é trabalho, né? Sábado é um dia que a gente dorme até mais tarde, né? É um dia de a gente descansa um pouco mais, mas também na parte da tarde a gente corre para ver algumas congregações, alguns mutirões, e à noite sempre a gente está em algum culto no sábado, fazendo a obra de Deus. Mas aqui nós vamos estudar sobre o aborto, que a lição diz que Deus é o dono da vida. Então só Deus tem autoridade sobre a vida de uma pessoa. A Bíblia diz que Deus dá vida e Deus tira. A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Isso dá a entender que Satanás não tem poder de tirar a vida de um crente verdadeiramente salvo. Porque lá na Bíblia, Deus disse para Satanás: você pode tirar tudo de Jó, mas não toca na vida dele. Então, sabemos que Satanás, ele é chamado também na Bíblia como um agente da morte. E nós vemos aí pessoas sendo assassinadas, né? Nós temos sacrifício de crianças em algumas religiões. E então Satanás ele pode sim tirar a vida de uma pessoa que não é guardada pelo Senhor. Mas um crente salvo de verdade, ele só vai partir quando Deus mandar. Então Deus não nos dá autoridade para mandar matar alguém. Existem alguns países que se dizem protestantes e que seguem a cultura da teologia fundamentalista. Eles pegam um versículo do Antigo Testamento para reafirmar a cultura da morte, que é a pena capital. Jesus aboliu a pena capital quando aquela mulher foi pego em adultério. O Novo Testamento aboliu completamente. Então a mentalidade, a cultura protestante americana e inglesa, que um pecador tem que ser morto, como no século XVII nos Estados Unidos, na Inglaterra, uma mulher que traísse o seu marido, ela era enforcada pelos pastores, pelos juízes e as autoridades da época. Isso foi até o século XVII, até o século XVIII. Uma mulher, então, tem um filme, né, da Letra Escarlate, em que o pastor se envolve com a mulher e a mulher confessa que caiu em adultério, engravida, e ela é condenada pelo juiz, que é da mesma igreja do pastor. Ela é condenada e é enforcada. Isso é um fato real, fizeram um filme disso. Mas o pastor, por ter muita influência na cidade,
ele foi inocentado. Então nós temos aí a cultura da morte, que é vigente hoje, atualmente, né? A pena capital não passa no crivo do Novo Testamento. A pena capital é antibíblica. A pena capital, a lei do talião, o dente por dente, vem de uma cultura do Antigo Testamento que Jesus chama de ordenanças de homens, assim como cerimoniais. Eles são chamados de passageiros, e Paulo fala: o que envelheceu está perto de se acabar. Estamos na dispensação do Espírito, no ano do perdão. E nós, como crentes em Jesus Cristo e protestantes, protestamos contra qualquer tipo de cultura da morte. Somos contra a pena de morte, não passa no crivo do Novo Testamento. Somos contra o aborto, porque o aborto vai contra a natureza, porque a Bíblia diz: Deus dá a vida a todos, e só Ele tem poder de tirar uma vida. Assim como nós somos contra o aborto, eu particularmente sou contra radicalmente o aborto, como a maioria dos pastores da Assembleia de Deus, mas também sou contra aquela abordagem policial que muitos crentes aplaudem. Se a polícia chegar num bairro periférico perigoso, atira primeiro no pobre e no negro e depois pergunta se é bandido. Essa cultura da morte é aplaudido por muitos crentes que são radicais em relação ao aborto. Então eu sou contra o aborto na mesma proporção que sou contra a abordagem que a polícia faz numa favela. Se for suspeito, pobre, preto, mete bala primeiro, dá um tiro na cabeça e depois pergunta se é bandido. É o mesmo pecado de quem apoia o aborto. Então nós radicalmente não apoiamos o aborto, porque Deus é o dono da vida. As Escrituras valorizam a concepção do ventre materno. Tem gente até que usa Eclesiastes 6:3, dizendo assim: se um homem viver 100 anos e tiver muita fartura, muitos filhos e for muito feliz, mesmo assim, um aborto é muito melhor do que isso. Nós temos lá Eclesiastes 6, versículo 3. Porém, Eclesiastes não é um livro de doutrina. Tem crente que pega um texto em Provérbios, em Eclesiastes, e quer fazer daquilo uma doutrina bíblica. Nós não podemos pegar um texto de Provérbios ou de Eclesiastes e querer fazer daquilo uma doutrina bíblica, porque aquele livro não foi feito para isso. Provérbios, Eclesiastes é um livro que fala de inteligência interpessoal, o relacionamento que temos que ter com as pessoas. Assim como a Igreja Católica ensina que a vida aqui no mundo é um mar de lágrimas, alguns filósofos pessimistas, como Schopenhauer, ele prega que se nós pudéssemos ir no cemitério e se os mortos pudessem responder e perguntássemos para eles se eles gostariam de voltar, e Schopenhauer diz que todos eles balançariam a cabeça que não gostariam de voltar. Não vamos entrar no mérito de quem foi para o inferno ou foi para o céu, mas só estou fazendo aqui uma colocação de um pensamento filosófico. Então a nossa cultura cristã, ela rejeita o aborto, rechaça o aborto, porque Deus é o dono da vida
E essa cultura progressista de fazer lei para apoiar o aborto é uma cultura que desqualifica a autoridade bíblica, faz apologia à cultura da morte, né? E diz que o ser humano tem autonomia, é dono do seu corpo e ele pode escolher, a mulher pode escolher se ela quer ter o filho ou não. Porém, nós temos que analisar mais para frente da lição, cada caso é um caso, né? Nós vamos analisar esses casos lá na frente. A concepção de Jesus foi por obra e graça do Espírito Santo, diz aqui no primeiro tópico. Uma virgem concebeu e por anúncio do anjo Gabriel que Maria teria um filho e o seu nome seria Jesus. E foi uma tentativa satânica da parte de Herodes, assim como uma tentativa, um projeto satânico da ordem de Faraó para matar todas as crianças, para que Moisés não viesse liderar o povo de Deus. Aqui, de igual forma, Herodes manda matar as crianças. E os pais de Jesus, por ordem do anjo, eles fogem para o Egito, né? Nós tivemos a oportunidade de viajar de ônibus, saindo de Cairo até Israel, em 2012, com o pastor Padilha, e nós conhecemos aquele percurso que fizemos em 4 horas, aproximadamente 300 quilômetros do Cairo até a proximidade do Monte Sinai, ali na divisa, quase na divisa com a Palestina. Passamos ali pelas águas amargas e esse trajeto que nós fizemos foi exatamente o trajeto que José e Maria, com Jesus, com menos de 2 anos, viajou ou de jumento ou a cavalo, não sabemos, viajou aí aproximadamente talvez 200 a 300 quilômetros, fugindo da Palestina, fugindo de Jerusalém, da Judéia, para o Egito, né? Tem até uma profecia, né, do Egito, chamei o meu filho. Então Jesus foge ali com seus pais, porque tem uma ordem de Herodes para matar todas as crianças. Então essa cultura da morte é uma cultura satânica, que aconteceu também lá no Antigo Testamento. Então a concepção é uma obra milagrosa de Deus, é uma coisa maravilhosa da natureza. E Deus condena o aborto. A Bíblia diz que Deus condena o aborto. A Bíblia diz: eu, o Senhor, abomino o divórcio. Então nós temos várias passagens no Novo Testamento e no Antigo Testamento. O Novo Testamento, principalmente, condena o aborto. E nós temos aqui o anjo Gabriel explicando para Maria que o seu nascimento seria por obra do Espírito Santo. E a jovem não pediu sinal algum, mas o anjo comunicou da gravidez de Isabel, dizendo que a sua prima, ela teria um filho. O testemunho das Escrituras fala de algumas mulheres que eram estéreis, que não podiam ter filho, como Sara, como a mãe de Sansão, e Deus fez um milagre. Maria era uma moça muito nova, muito pobre. Provavelmente o seu marido já tinha tido uma outra mulher, porque ele era bem mais velho que Maria, e ele desaparece de cena na história do Novo Testamento, porque ele é bem mais velho que Maria. E naquela época a poligamia era uma coisa muito natural na cultura judaica, porque a poligamia, como eu sempre falo, era o INSS da época. Mas no Novo Testamento os discípulos implantam a monogamia. Então,
o filho de Maria, uma moça muito nova, pobre, ele é o primogênito de Maria, mas ele é o unigênito de Deus. A igreja medieval diz, olha, Jesus é Deus, se Maria é mãe de Jesus, então Maria é mãe de Deus. Esse axioma, ele não funciona. Esse argumento não funciona. Por quê? Jesus é Deus, se Maria é mãe de Deus. Se Jesus é Deus e Maria é mãe de Jesus, então Maria é mãe de Deus. Ou seja, Maria é colocada acima de Deus ou em igualdade com Deus. Nós também rejeitamos esse argumento que é antibíblico. Por quê? Porque lá em João diz que Jesus é antes de Maria. Ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Jesus, sem ele nada do que feito se fez. O próprio João Batista diz, ele é antes do que eu não sou digno de ser seu escravo, de tirar suas alpacas. Então, esse argumento é absurdo. E essa tradição, porque a igreja medieval, ela usa o argumento falso, que a Bíblia nasceu dentro da igreja. Então, aqui está a igreja. A Bíblia nasceu dentro da igreja. Então, a tradição da igreja, ela está em pé de igualdade com a Bíblia, segundo eles. E isso é outra heresia que nós não concordamos, né? Martinho Lutero rejeitou colocar a tradição da igreja em igualdade com as Escrituras. As Escrituras estão acima da tradição da igreja. E não que a Bíblia nasceu dentro da igreja. Não, a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Homens santos em lugares diferentes, de culturas diferentes, estratigrafia social diferente, lugares diferentes, épocas diferentes, nas choupanas, em alto mar, nos navios, nos palácios, nas prisões, nas florestas, escreveram a Bíblia em lugares diferentes, épocas diferentes, copeiros, pedreiros, construtores, escritores, reis, profetas, escravos, operários. Cerca de 40 escritores escreveram ao longo de 1.600 anos, inspirados por Deus, mas numa homogeneidade nunca vista em outro livro. Então, o Novo Testamento, ele valoriza a concepção bíblica. Então, Maria, ela era virgem e concebeu por obra do Espírito Santo. Sem a ajuda do homem, ela gerou o Salvador do mundo. E depois que ela gerou, ela continuou vivendo com seu marido e teve outros filhos com José. A Igreja Católica nega, fala que esses filhos eram da primeira mulher antiga de José, que eram irmãos de Jesus só da parte de pai, mas a Bíblia ela não é explícita nessa parte, porém ela é implícita, que Maria continuou com José e Deus não vai colocar um fardo em José, proibindo José ter relação com Maria. Então a igreja medieval prega a eternidade da virgindade de Maria, como se isso fosse um sinal de santidade eterna. Nós, os protestantes evangélicos, de uma forma geral, também rejeitamos que Maria continuou virgem. Ora, se ela casou, teve um filho, o primeiro filho, Jesus, que é o primogênito de Maria, unigênito de Deus, ela era virgem até aí. Depois ela teve filhos com José e deixou de ser virgem, mas nem por isso perdeu a sua santidade, porque a Bíblia diz que ela seria chamada bem-aventurada, agraciada, porque concebeu o Salvador do mundo. E a própria Maria adora, louva
a Deus, dizendo: a minha alma engrandece o Senhor, porque atentou para a minha pequenez, atentou para a minha humildade. Agora todos me chamarão bem-aventuradas. A minha alma engrandece o meu Deus, e o meu espírito se alegra em meu Salvador, porque atentou para a minha pequenez. A bênção do nascimento, no tópico 3, diz: a vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre, pois Deus dotou o ser humano com dádiva de procriação. Por isso, o nascimento dos filhos é uma recompensa divina. Contudo, sem o dom da fertilidade, um ventre estéril torna-se obstáculo. Assim, a relevância da gestação e sacralidade da vida no ventre da mãe são corroborados pela Bíblia, pela palavra de Deus. Então, nós temos aqui várias discussões, né? Nós temos aqui uma irmã que é contra o aborto, mas ela não quer ter filho. Então ela usa vários tipos de comprimidos, preservativo, e ela prega contra o aborto, mas ela é casada e não quer ter filho. Isso é uma contradição muito grande, né? Ela comete o mesmo pecado de uma pessoa que faz o aborto, porque ela casou e lá tem um mandamento bíblico: crescer e multiplicar. Mas esse mandamento, que é o primeiro da Bíblia, ele não é um mandamento bíblico só para você, entendeu? Se fosse só para você, você tinha que ter 20 filhos. Mas esse mandamento bíblico é para todos. Então, biologicamente, estatisticamente, no IBGE do Brasil e de outros países do mundo, um casal que tem 3 filhos está fazendo o mundo crescer e multiplicar. Está fazendo com que o mundo cresça. Porém, um casal que tem só um filho, ele está aumentando a idade dos idosos, está aumentando no mundo o número de idosos, onerando o INSS. E como cada casal agora vai ter só um filho, no futuro nós não vamos poder pagar esses aposentados, né? Para o país crescer e se manter uma população normal, sem diminuir a população, pelo IBGE, segundo o IBGE aqui no Brasil e outros países, o normal seria 2,5 filhos, para que pudesse cumprir aquele primeiro mandamento de Jesus: crescer e multiplicar. A Igreja Católica, ela era radicalmente, na década de 80, contra a camisinha, porque ela dizia que a camisinha era o mesmo pecado do aborto, porque proibia que um casal tivesse filho, vedava. E muitos até usam lá o onanismo, né? Que Onã, ele praticava a sua relação com mulher e no momento, na hora H, ele retirava e praticava a masturbação para não ter filho. E lá no Antigo Testamento essa atitude dele é rejeitada. A Bíblia condena essa atitude de Onã, que é da família de Davi. Então nós vamos agora comentar alguns casos de aborto. Por exemplo, uma menina de 10 anos que foi estuprada, abusada sexualmente e tem problema de saúde. Então isso é um caso que vai ser analisado por um médico. Então esse médico, ele vai dar o veredito se é possível fazer o aborto ou não. Se aquela criança vai matar a mãe, se aquela criança vai morrer, tudo isso o médico vai fazer o laudo nas primeiras semanas de vida. E essa lei, ela não foi aprovada na Câmara. Aqui no Brasil, a lei também não foi aprovada pelos deputados federais e nem foi aprovada pelo Executivo, pois não é da alçada do Executivo. O Executivo não tem essa autoridade.
O executivo não tem essa autoridade de aprovar uma lei do aborto. Quem tem autoridade para aprovar leis, por exemplo, antigamente no Brasil, na década de 80, 90, o aborto era um crime. Então, uma mulher pobre, numa clínica clandestina lá na periferia, na favela, tentando fazer o aborto, a polícia vinha, prendia os dois. Prendia o abortista, que não era nenhum médico, e prendia a mulher que estava fazendo aborto, porque era crime. Porém, a mulher, filha de um rico, ela fazia o aborto numa clínica particular, de alto nível. Eu conheço líder religioso que passou lá no Rio de Janeiro, amigo meu, assim, amigo comum, não amigo, mas eu conheci a igreja dele, e até conheci ele em seminário, líder de uma grande igreja, passou a vida inteira falando mal do aborto, e quando a filha dele de 15 anos se engravidou, e ele foi o primeiro a pagar o aborto escondido numa clínica de alto nível, de gente rica, na época que era crime o aborto. Então, o que acontecia na década de 80 e 90? Milhares de pessoas, filhos de pobres, morriam em lugares insalubres, nas periferias, nas favelas, porque a menina muito pobre, tinha 12 anos, 13 anos, foi estuprada, engravidou, o pai não tinha dinheiro, ou a menina tinha uma saúde precária. Então o pai foi lá e pagou um abortista criminoso, fora da lei, que não era médico, não era enfermeiro, não tinha capacidade nenhuma, ia lá e tirava a criança, e às vezes morria a criança e morria a mulher. E quando a mulher não morria, ela às vezes até ficava respondendo processo como crime. Enquanto os filhos dos ricos, o pai queria posar diante da sociedade como moralista, como uma pessoa direita, uma pessoa moralista, religiosa, e a sua filha de 15 anos teve relação, engravidou, e como na época era muito vergonhoso uma filha de 15 anos engravidar, tanto na igreja católica quanto na igreja Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, era muito vergonhoso para um pastor, um líder, ter uma filha de 15 anos grávida de um jovem da igreja. Então muitos religiosos escondiam que a menina estava grávida, disciplinava outras moças, mas quando o problema era dentro da família dele, ele não disciplinava, mentia para a igreja, ou excluía a menina porque cortou o cabelo, mas na verdade ela tinha praticado a fornicação, e o pai, líder religioso, escondia aquilo da igreja e pagava um salário alto para fazer o aborto numa clínica de alto nível. Então você vê aí a hipocrisia que já aconteceu muito, não só na igreja, dentro, fora. Ser humano é ser humano, não tem esse negócio de igreja. Eu vejo o ser humano como ser humano, e o ser humano faz essas coisas. Então nós condenamos sim o aborto, a Bíblia condena. Porém você tem casos de estupros de uma menina de 10 anos, é um caso que a ciência tem que decidir. A Câmara é omissa, os deputados federais são omissos, eles não fizeram até hoje uma lei para resolver a questão. Por isso o governo federal ampara o SUS, para que o SUS acolha essas moças pobres, para ela não morrer numa clínica clandestina. Essa moça é acolhida, é feito um laudo, e se tiver menos de 3 meses, o médico decide se vai fazer o aborto ou não. Isso o STF
que decidiu que o SUS pode socorrer uma menina de 10, 12 anos estuprada, pobre, que não tem pai, não tem mãe, aquela criança vai ser doada. Então o STF, ele interpretou que o SUS deve amparar essa questão. Então cada caso é um caso. Você não pode falar que todo caso é do diabo, todo caso está errado. Nós rejeitamos sim o aborto, a Bíblia conta o aborto, mas você tem o caso de uma criança sem cabeça. E hoje o equipamento moderno, ele detecta se uma criança tem cérebro. E aí a lei permite o aborto para o caso de uma criança que nasce sem cabeça. Então cada caso é um caso. Mas no geral, nós ensinamos que a Bíblia condena e Deus condena o aborto. Por quê? A pregação do aborto e as leis que amparam o aborto, dizendo que o corpo da mulher é autônomo, ela tem autonomia. Até um senador, Darcy Ribeiro, ele falou que se o Senado tivesse 81 mulheres, o aborto teria sido aprovado há 100 anos atrás. Darcy Ribeiro falava isso. Mas essa cultura da morte, que quer naturalizar as leis, trazendo um novo conceito da vida, como o aborto, a eutanásia nos Estados Unidos já é lei. Lá é um país protestante, diz, de boca que é protestante, mas a maioria dos estados lá já aprova a eutanásia. O Brasil não. Mas lá a pessoa, quando está vegetando há muito tempo, está no tubo, a própria família pede para tirar o tubo. Nós também condenamos, porque só Deus tem poder para tirar a vida. Então a Assembleia de Deus, a sua declaração de fé, nós, os pastores da Assembleia de Deus que pregamos e ensinamos a palavra, somos contra o aborto e somos contra a eutanásia. Também somos contra o suicídio, porque o suicídio é antibíblico. Nós costumamos pregar que o suicídio é um pecado sem perdão, né? Isso é a cultura assembleiana, prega isso, a cultura protestante, de um modo geral, prega que o suicídio não tem perdão. Porém, não é uma doutrina bíblica. Não é uma doutrina bíblica. Claro que a Bíblia condena o suicídio, Judas suicidou e foi um exemplo mau. Jesus chamou ele de filho da perdição. Eu oro para que todos os meus discípulos não se percam, com exceção do filho da perdição, que é Judas, que suicidou. Mas nem por isso essa afirmação bíblica forma um conceito doutrinário bíblico de que o suicídio é um pecado imperdoável. Não existe essa doutrina na Bíblia. Essa doutrina está na cultura assembleiana, está na cabeça dos protestantes, porque nós temos que fazer uma análise. Claro que quem suicida, a maioria tem grande chance de perder a sua salvação, a sua vida eterna. Porém, nós temos casos de pessoas que foram à loucura, problema mental, pessoa que não passava perto da janela porque tinha medo de pular da janela, pessoas que trancavam janela com cadeado, que moram em prédio. Santos tem o maior nível de suicídio do Brasil, para quem não sabe. Aqui todo mês tem um histórico aqui de alguém que pulou de uma janela. E geralmente são idosos e adolescentes, filho de ricos. Filho de pobre é muito difícil suicidar. Aqui em Santos, quem suicida são os filhos de ricos. Eles pulam do 20º andar, como um jovem de 14 anos, uma menina de 14 anos, pulou do 6º andar lá no shopping, no Praia Mar, e suicidou. Então Santos tem um alto nível de suicídio. Nós também condenamos essa cultura do suicídio.
Nós temos homens, profetas, grandes homens de Deus que pediram a morte, né? Elias pediu a morte, meu ministério acabou, prefiro morrer. Jeremias e outros pediram a morte, mas nem por isso eles praticaram o suicídio, né? No momento que eles quiseram morrer, Deus animou eles. Não, você não vai morrer agora, levanta, você ainda tem que fazer muita coisa. E todos nós, por muitas lutas, dificuldades e sofrimento, embates da vida, às vezes a gente até ora para ir embora daqui, né? Mas praticar o suicídio é condenado pela Bíblia. A Bíblia condena o suicídio e o homicídio. Então a lição aqui no tópico 2, ela fala dessa cultura da morte. Mas a cultura da morte, ela também é muito abrangente, não é só o aborto. Nós temos a cultura da morte quando não cuidamos da nossa saúde, né? Então, se eu tenho diabetes, o médico proibiu eu comer rapadura e domingo eu almoço e como metade de uma rapadura, eu sou praticante da cultura da morte e peco contra o meu corpo, porque os judeus dividiam o pecado em 3: pecado contra Deus, pecado contra o próximo e pecado contra o próprio corpo. Se eu tenho uma triglicéride altíssima e como muita massa à noite e não obedeço o médico, eu sou adepto da cultura da morte. Se eu compro alimentos industrializados, cheios de veneno, eu sou um adepto da cultura da morte. A cultura da morte está enraizada na cultura ocidental e também em outros países no mundo todo. Os alimentos estão envenenados e o câncer aumentou no mundo todo, o AVC, por causa da química que é colocada, corante que é colocado para manter os alimentos sem estragar. Eles colocam no pão aquela gordura trans para aquilo ali espanta o bolor. Então ele é tão veneno que para o bolo não ficar embolorado, ficar verde, eles colocam aquela gordura trans, coloca glúten, coloca corante, coloca um monte de química que produz o câncer. Então essa é a cultura da morte. No final do século XIX, com a Revolução Industrial, a Europa devastou a Mata Atlântica. Os Estados Unidos fizeram a mesma coisa por causa das máquinas, a invenção das máquinas, devastaram e acabaram com a natureza e destruíram as matas atlânticas. E por isso, no início do século XX, nós tivemos as maiores enfermidades do mundo, que mataram pessoas na mesma proporção de pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial. Então, nós tivemos no início do século XX uma mortandade estrondosa, porque toda vez que o ser humano ataca, agride, mata a floresta, queima a floresta, devasta a floresta, ele está se adaptando à cultura da morte. Em nome da economia, em nome do crescimento da economia, em nome da ganância dos empresários, eles devastam a floresta, que a Bíblia condena também, porque a Bíblia manda cuidar do meio ambiente. A Bíblia manda cuidar dos animais, das plantas. E quando as florestas são devastadas, os animais mudam de um lugar para outro e transmitem as enfermidades, como a Covid, a gripe aviária e muitas outras enfermidades. Deus perdoa, o homem perdoa mais ou menos,
e a natureza não perdoa. Mexeu com a natureza, ela vem com tudo para cima do ser humano. Então, nós tivemos países que passaram 100 anos cavando poço para arrancar petróleo. 100 anos tirando petróleo da terra. E hoje esses países estão pagando o preço do tempestade, tufões e tantas outras misérias da natureza que matam pessoas. A cultura da morte também, ela se dá no uso das drogas. Os países que mais consomem droga no mundo são os países europeus, Estados Unidos. Os que mais produzem são da América Latina, Bolívia, Peru, Brasil. Então essa droga, essa cocaína, o crack, que é uma miséria que se espalha pelo mundo todo, e mesmo que você faça leis para prender os traficantes, é uma guerra que o governo sempre perde. O próprio Ronald Reagan falou: nós nunca vamos ganhar essa guerra, não vamos conseguir ganhar, porque a cocaína, a droga, o crack, cada dia vai aumentar e as pessoas vão se drogar. Temos essa cultura da morte também. E alguns países, como a Holanda, ela tem uma Cracolândia, que é um prédio grande, que lá tem médico, enfermeiro, eles dão comida, e os viciados ficam ali tomando uma dose. Ele pode comprar uma porção pequena, existe uma lei que ele pode usar naquele local para não ficar morrendo, dormindo na rua, igual a Cracolândia aqui de São Paulo, que é uma miséria, milhares de pessoas se drogando na rua. Governador nenhum, prefeito nenhum consegue acabar com essa degradação, com essa situação caótica desses craqueiros viciados que ficam ali na rua de São Paulo, 5.000 pessoas se drogando o dia inteiro. Isso também é uma cultura da morte, que nós evangélicos condenamos qualquer tipo de uso de droga, maconha, cocaína. A bebida também é uma droga miserável que mata, destrói famílias, provoca divórcio, violência. Assembleia de Deus, nosso ensino, nossa cultura, sempre rejeitou a bebida, porque a bebida é uma cultura da morte também. Está comprovado que milhares de pessoas foram assassinadas porque o pai estava bêbado, chegou em casa, agrediu filhos, esposa e matou, atirou porque estava bêbado. A bebida é uma droga miserável e a Assembleia de Deus sempre condenou o uso da bebida alcoólica, né? Porque também é uma cultura da morte. A Bíblia condena a embriaguez e, infelizmente, hoje, muitos líderes religiosos, crentes, né, perderam a vergonha, o caráter e estão enchendo a cara de vinho, de cerveja, falando que Jesus também bebeu, Paulo mandou Timóteo beber, e eles estão dando mau exemplo. Líderes religiosos que antes pregavam contra a bebida, hoje estão secando 3 garrafas de uísque e estão liderando igrejas, né? Então a cachaça também, o uísque, a da cerveja, é a cultura da morte também, e nós rejeitamos a cultura da morte. Então nós temos a cultura da morte nos alimentos, temos a cultura da morte no computador. Os adolescentes estão com tablets, cultura da morte. O tablet está virando uma cocaína que está matando jovens, porque o adolescente no tablet, ele é influenciado ao suicídio. O adolescente no tablet, sem a supervisão do pai, ele está tendo acesso à pornografia.
O adolescente no tablet, sem orientação e sem regra e sem hora, sem limite para uso, está levando os jovens à depressão, ansiedade e suicídio e mal de pânico. Então o tablet, o celular, o computador, hoje está virando uma cultura da morte, que a igreja deveria rejeitar ou orientar os pais. Muitas vezes os pais, para se livrar de um adolescente, de uma criança que faz muita arte, para se livrar dele, dá o tablet para ele, para dar sossego para a mãe. Ao invés de trazer o filho para a escola dominical, não traz. Pastores que deveriam dar exemplo, não trazem os filhos para a escola dominical, dá o tablet para o filho, mas não traz o filho para a escola dominical, não são mais exemplo de família. Meus filhos foram criados na escola dominical e eram levados na marra, meu pai criou eu assim também, e nós não vamos mudar enquanto crentes em Jesus. Nós vamos criar nossos filhos no temor da palavra de Deus. Então, essa doutrina que a mulher, essa moda progressista, né, das feministas, que falam que a mulher tem o direito de fazer o aborto, é dona do seu corpo, nós rejeitamos. A Bíblia condena, ela não tem esse direito, né? Agora, a criminalização é que nós temos que entender que cada caso é um caso. Você não vai criminalizar uma mulher de 10 anos que foi para uma clínica e alguém fez aborto, até porque a mulher de 10 anos é inimputável, ela não pode ser condenada por esse crime. Se uma menina de 15 anos contratar uma mulher abortista, a mulher pode ser presa, mas a menina não, porque ela tem 15 anos e ela é inimputável, ela não pode ser processada, condenada, porque é menor de idade. Então você vê que é um tema que tem tantos casos, né, que você não pode fechar a questão. Então, meu corpo é minha vida, eu posso fazer o que quiser com ele. Essa moda pregada fortemente pelas feministas, nós rejeitamos. Da mesma forma que rejeitamos o machismo, né? Somos contra o feminismo radical, mas também somos contra o machismo, que em 1932 não deixava a mulher votar. Em 1934, a mulher passou a votar sem o consentimento do marido, aqui no Brasil. A mulher não podia ter habilitação, não podia dirigir, não podia trabalhar. A mulher só podia ficar no fogão, no tanque. Então, tanto o machismo, que massacra a mulher, que coloca a mulher como um objeto de propriedade, que quando a mulher não quer mais o marido, porque ele é violento, ele vai lá e mata a mulher, como se ele fosse dono da mulher, que é o feminicídio. Nós também rejeitamos a cultura da morte do machismo, que mata a mulher, massacra a mulher, porque ela é mais frágil, porque são covardes, né? Agridem as mulheres. Nós temos 15 milhões de mulheres no Brasil que seus maridos traíram, agrediram, abandonaram, e 15 milhões de mulheres, hoje elas fazem o papel de pai e mãe. Elas trabalham, levam os filhos para a creche, voltam para casa, fazem o dever de casa com seus filhos, dão comida para os seus filhos. 15 milhões de mulheres no Brasil fazem papel de pai e mãe, porque os pais foram malandros, machistas, covardes, agrediram suas esposas, traíram as suas esposas e abandonaram o lar e os filhos. Então, é uma outra cultura da morte que a igreja tem que denunciar isso. A igreja não pode ser imparcial, a igreja não pode ser hipócrita, ela tem que tratar
de todos os assuntos, e não só de um assunto. Paulo disse: jamais deixei de ensinar todo o conselho de Deus por onde passei nas igrejas que eu pregava. Então, a prática do aborto é uma interrupção da vida, é um crime pela lei do nosso país, dependendo do caso. O termo gestação vem do latim gestatione, que se refere ao tempo em que o embrião fica no útero. Neste caso, o aborto pode ser não intencional. Existem irmãs, mulheres, que com 3 meses de gravidez perdem naturalmente os seus filhos, mas ela não tem culpa nenhuma. No 6º mandamento, nós temos aqui: não matarás, né? Então, muitas vezes nós vemos aí a hipocrisia. Eu já vi isso aqui em Santos, o crente dizer assim, que quem pratica o aborto é satanista. Mas quando você fala para ele: a polícia atirou num cara ali suspeito, e ele fala: tem que atirar não, tem que matar mesmo, no suspeito. Só que o suspeito não foi provado que ele é ladrão, não foi provado que ele roubou, mas porque ele foi abordado num lugar na periferia, e a polícia só suspeitou que ele era um bandido e meteu bala nele. Ou como aquele que foi colocado lá na tampa do carro, no porta-mala do carro, e jogaram gás para matar ele dentro do camburão, um pobre coitado que estava andando na rua. Então tem crente que ele fala: eu sou contra o aborto, mas acha bonito, aplaude quando a polícia aborda um filho de pobre, negro, aborda com violência. E quando a polícia passa no Gonzaga e vê o filho de papai com roupa de marca, com meio quilo de cocaína no bolso, ela não aborda. E ela sabe que tem cocaína no bolso, mas ela tem medo de abordar, porque ela fala: e se esse filho de papai é filho de um vereador? E se ele é filho de um deputado aqui de Santos? Vou perder meu emprego? Então eles não abordam da mesma jeito. Se está com a roupa de marca, você pode usar meio quilo de cocaína no porta-luva. Mas se é pobre, se é preto, pega 3 cigarrinhos no bolso, é preso, leva uma surra, fica 5 anos na cadeia, e lá é a faculdade do crime. Ele sai de lá um criminoso, porque a cadeia é fábrica de criminosos. Então todas essas injustiças, essa cultura da morte, a igreja tem que abordar. Não é só uma, não é só um tema, não. Nós temos que pegar vários temas. Antigamente a Assembleia de Deus pregava que ninguém podia tomar comprimido. As mulheres não podiam, comprimido era coisa do diabo. Então os casais tinham 10 filhos. Minha mãe teve 10 filhos. Hoje ninguém mais fala sobre isso, né? Então hoje os crentes da Assembleia de Deus só querem ter um filho porque está muito caro, criar filho não é fácil, mas a Bíblia, ela fala: não matarás. É o mandamento bíblico. E também não dá autoridade para matar um ladrão, não dá autoridade para matar um assassino, não dá autoridade para fazer justiça com as próprias mãos, porque a Bíblia condena o linchamento. A autoridade é que quem matou tem que ser julgado. Nada de querer esfolar, agredir quem roubou um fardo de carne. Quem roubou um fardo de carne tem que ser preso, ir para a cadeia, ser julgado e condenado, e não ser agredido num porão de um supermercado. Então a sacralidade da vida é inviolável. A vida é sagrada, o princípio da vida é assegurada pela dignidade da pessoa humana, a vida da pessoa deve ser preservada. Jamais a polícia pode torturar alguém só porque é negro pobre, filho de pobre. A polícia tem que respeitar a integridade. A polícia é treinada para prender uma pessoa.
Se a pessoa estiver muito alterada, agressiva, a polícia algema aquela pessoa, mas a lei do nosso país, ela é muito clara em relação a torturar jovens delinquentes que são pegos aí nas drogas, no crime, na marginalidade. As escrituras são incisivas também ao afirmar sobre o início da vida. O profeta Jeremias fala que a vida começa na fecundação. O próprio Davi, ele profetiza, né? Eu fui formado no ventre da minha mãe, tu me conheceste quando ainda eu estava lá no ventre da mãe. Então a Igreja Católica, ela era radical na época, contra a camisinha, e ao mesmo tempo pregava que o padre não podia casar, né? Então você vê a hipocrisia. A igreja medieval pregou a vida inteira contra a camisinha, contra a anticoncepcional, aquele comprimido. Prega até hoje, né? Mas proíbe o padre ter filho. Quer dizer, proíbe o padre casar. E não tem base bíblica, porque até o século X o padre podia casar. Todos os padres eram casados até o século X. Hoje não mais. Então o padre não pode ter filho. Então a igreja proíbe o padre ter filho, proíbe o padre ter relação sexual e condena a camisinha, porque a camisinha, segundo a Igreja Católica, ela é o mesmo pecado do aborto, porque não cumpre aquele mandamento lá de Gênesis, crescer e multiplicar. Então a posição cristã é essa: a igreja mantém o princípio da autoridade bíblica, defendendo a dignidade humana, inviolabilidade da vida, tanto na concepção como na cadeia. Bandido bom é bandido salvo. A Assembleia de Deus sempre fez culto na cadeia e nós acreditamos na recuperação de qualquer pessoa, por mais que ela tenha sido bandido, ladrão, tenha matado 20 pessoas. A Bíblia diz: Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância do homem, anuncia agora todos os homens que se convertam. Portanto, tem determinado um dia que com justiça há de julgar os homens por meio do varão que o destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Hoje ele é bandido, mas se você evangelizar, amanhã ele pode ser um pregador do evangelho. E concluindo, a gestação e a procriação do ser humano são bênçãos de Deus. A concepção de Cristo no ventre de Maria foi uma bênção grande para a salvação de todos os homens. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa são princípios imutáveis do cristianismo bíblico. Acerca desse assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor, detentor e o doador da vida. A vida está nas mãos de Deus. Deus abençoe a todos os alunos. Tenhamos uma excelente aula. Domingo, amanhã, dia 30 de julho. Deus abençoe a todos.